Olá pessoal, então vamos iniciar mais uma atividade, atividade de número 7, valendo 6 horas. Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Então vamos embarcar em mais uma atividade. Vamos falar sobre raiz quadrada. Não, também não é isso. Nada disso, pessoal. Vamos voltar um pouquinho ao tempo. Na tradução de textos matemáticos árabes para o latim, o termo lado do quadrado foi traduzido em duas variações. A correta, latus quadratum, onde latus é lado em português, e a equivocada radix quadratum, em que radix significa raiz em português. A palavra latus foi sendo gradualmente substituído pela letra L, e a palavra radix também foi sendo gradualmente substituída pela letra R. Já o símbolo moderno de raiz, que é esse símbolo que a gente utiliza, surge pela primeira vez em 1525. O matemático suíço Leonhard Euler afirma em sua obra de 1755 o seguinte: no lugar da letra R, já minúscula, inicialmente indicada para radix, a inicial da palavra, agora passou-se para o uso comum desta forma distorcida, parecido com R, né? É por isso que até hoje dizemos raiz quadrada para aquilo que antigamente estava relacionado ao cálculo do lado do quadrado a partir de sua área, ou da diagonal do quadrado a partir de seus lados. Com esse conceito em mente, fica mais fácil entender o significado do que é raiz quadrada. Vejamos através de um exemplo, dado um quadrado de área 36, quanto vale o seu lado? Vamos relembrar a fórmula. Então, a fórmula da área, que é lado e o outro lado do quadrado. Então, a área é lado vezes lado. Então, lado ao quadrado expoente 2. Substituindo a palavra área pelo A, substituindo a palavra lado pelo L, fica assim. A é igual a L ao quadrado. Vamos substituir esse A aqui, vou substituir por B, e o L por A. Então, fica assim. Ficou A elevado ao quadrado igual a B. E isso vocês já aprenderam. Isso mesmo, potenciação. Então, devo pensar qual o número que é elevado ao quadrado de 36. Aqui, ó, é o 6. É o 6. Bem aqui. É o 6 porque 6 vezes 6, 36. Ei, professor, o 36 é quadrado perfeito. Sim, exatamente. Foi o que aprendemos na última atividade. Vamos voltar na definição de potenciação, onde A é a base, pode ser positivo ou negativo, B é a potência, o resultado. N é o expoente e pode ser positivo, negativo ou neutro.
Então, a definição é A elevado a N é igual a B. A é a base, N é o expoente e B é a potência. Mas, professor, por que o senhor está falando de potenciação? Vocês lembram de operações inversas? Da adição é a subtração, da multiplicação, a divisão, e da potenciação é a radiciação. É o que a gente está aprendendo agora nessa aula. Só que tem um detalhe aqui. O expoente pode ser uma fração. Vai ficar assim. Vamos retomar a área do quadrado. Então, o número que a gente descobriu que era o 6. 6 ao quadrado é igual a 36. Então, aqui desse lado da igualdade, eu tenho a potenciação. E qual é a operação inversa da potência? A radiciação. Olha o que apareceu aqui, a raiz. Então, a operação inversa da potência é a raiz. Um outro detalhe, o expoente aqui do lado da igualdade era 2. E olha o índice, é o mesmo do expoente, 2. Esse 2 aqui, na raiz, a gente pode omitir. Pode colocar só o símbolo do radical, o 36. O 2 aqui a gente pode omitir. Então, a gente pode deixar sem o número 2. Mas, intuitamente, a gente sabe que é 2. O próprio nome já diz, raiz quadrada, 2. Observou que o expoente 2 foi para o outro lado da igualdade? O expoente aqui, que era 2, veio para o outro lado como índice do radical. Na primeira igualdade, eu tenho a potenciação desse primeiro lado da igualdade. Como havia falado, estas operações são inversas. Então, desse lado é potência e do outro lado é raiz. Na segunda igualdade, tá? Passo para cá como raiz. Sabendo disso, vamos para a definição de radiciação. Como podemos ler essa expressão bem aqui em cima? Vamos ler assim. Raiz n de a elevado a m é igual a b, onde o a é radicando, b é a raiz, o resultado, n é o índice, m é o expoente do radicando, que aparece em alguns casos, e o símbolo do radical, que é aquela raizinha. Para todo A pertencente ao conjunto dos números inteiros positivos. Lembra lá dos números inteiros? E aqui eu estou dando a exceção ainda só para os positivos. E o N tem que pertencer aos números naturais. E esse N, que é o índice, tem que ser maior do que 1. Não existe raiz 1 de um número. Existe raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta, assim por diante, a partir do número 2. 1.1. Raiz n de a elevado a n. Na maioria das vezes, a gente faz o quê? Simplifica quando o índice é igual ao expoente aqui do radicando. Então, quando os dois números forem iguais. Mas, por que isso acontece? Vou te explicar por que isso acontece. Ó, esse n aqui que estava como índice, ele vem aqui para debaixo como denominador do expoente. É o que aconteceu aqui nesse outro lado da igualdade. Então, n dividido para n é igual a 1. Ok? Qualquer número dividido para qualquer número é igual a 1. E o expoente 1 na potenciação eu não preciso colocar, né? Por isso que está só o A ali como uma base. Ok? Então, resumindo a história,
Quando o índice for igual ao expoente do radicando, eu apenas simplifico logo, por causa disso. 1.2, a mesma coisa. Quando o expoente de todo radicando for igual ao índice, eu simplifico também. Porque isso acontece, vamos lá. Esse índice ali, de novo, não preciso colocar o número 1 aqui, mas tu sabe que ele está, tem que saber disso. Esse N vem para cá como denominador, então vai ficar desse lado da igualdade, igual aqui. Agora eu utilizo a propriedade de potência. N vezes 1 vai dar N, que aconteceu aqui, ó. E volta lá para o primeiro caso. N dividido para N vai dar 1. Então a base é o A. Está aqui como posto. 1.3. Agora, observa que o índice e o expoente são diferentes. Então, não dá para mim resolver assim. Tem outro método. Esse n vem para cá como denominador do expoente, como está aqui desse lado da igualdade. Traduzindo da linguagem matemática para a linguagem portuguesa, a primeira frase fica assim: para todo A, que é o radicando, pertencente ao conjunto dos números inteiros positivos, N, que é o índice, pertencente aos números naturais, e N maior que 1, que é aquela primeira frase lá de cima que eu destrinchei para vocês. Condição de existência. Para analisar o N e o A, temos que analisar essa situação aqui. O que pode acontecer? 2.1. O N, que é o índice, pode ser par, e o A ele tem que ser maior do que 0. Se isso acontecer, eu vou ter duas raízes simétricas opostas. Então, raiz quadrada de 9 pode ser mais 3 ou menos 3, que são simétricas, pois 3 elevado ao quadrado é igual a menos 3 elevado ao quadrado. Muita atenção. Parêntese está para todo a base, o sinal de menos e o 3. Isso aqui lembra que é diferente de menos 3 elevado ao quadrado, porque esse 2 aqui serve só para o 3. Agora, quando eu coloco parêntese, ele serve para o sinal e para o número, ok? Então, essa igualdade aqui confere. 2.2. Quando o índice é par e o A, o radicando, é menor do que 0, é um número negativo. Não vai existir raiz real. Então, raiz quadrada de menos 9 não existe no conjunto dos números reais. Lá na segunda série do ensino médio, tu vai ver o conjunto dos números complexos. Aí sim, existe neste conjunto numérico. Até o momento a gente está vendo números reais. E nesse conjunto não existe. Ok? Detalhe, já já vai aparecer. Aqui o índice é par. Se o índice for ímpar, vai existir. Mas deixa para o próximo caso que a gente vai ver. Vamos treinar então. Lembre-se, temos que pensar em um número que é elevado ao índice de o radicando. Calcule a diferença, muita atenção nessa hora, a diferença entre a raiz quadrada de 49 e a raiz cúbica de 125.
Então, ele diz a diferença. E a diferença é a subtração. Subtração entre o quê? Raiz quadrada de 49 e a raiz cúbica de 125. Raiz cúbica é 3. Raiz quadrada eu posso deixar sem o número 2 ou posso colocar o índice 2 aqui. Então, lembra lá da definição? Raiz quadrada de A é igual a B. Esse índice eu posso passar para cá como expoente do B, que é operações inversas. Então, A é igual a B ao quadrado. A é 49, no nosso caso aqui. É igual a B elevado ao quadrado. Então, qual é o número B que é elevado ao quadrado de 49? Só pode ser o 7, né? Então, 49 é igual a 7 elevado ao quadrado. Então, nesse primeiro lado aqui, é 7. Menos, no outro lado, vamos usar a mesma definição. Elevado ao cúbico de A é igual a B. Esse índice vem para cá como expoente. Então, A é igual a B ao cubo. Então, o A é 125. Qual o número que é elevado ao cubo de 125? Terminado em 5, já penso logo em 5. Então, 125 é igual a 5 ao cubo. Lembra lá o que isso quer dizer? 5 ao cubo? Que é 5 vezes 5 vezes 5. Ok? Isso aqui é igual a isso. Então, raiz cúbica de 125 é 5. 7 menos 5 é igual a 2. Próxima questão, responda. O bonequinho fala, quero nem ver. Calma, muita hora nessa calma. Então, a alternativa A, ele diz o seguinte, se raiz quarta de A é igual a 3, qual é o valor de A? Vamos usar a definição. Esse 4 como índice, ele vem para cá como expoente do 3. Então, eu tenho que pensar em um número que 3 elevado à quarta. Então, vou só resolver 3 elevado a 4. 3 elevado a 4 é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que é igual... Tá vendo? Esse 4 aqui mandou repetir uma vez, duas vezes, três vezes, 4 vezes a própria base, tá? Não é 4 vezes 3, e sim eu vou repetir 4 vezes a base. Então, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 9, 27, 3 vezes 27, 81. Então, esse radicando é 81. Alternativa B, mesmo conceito. Esse 5 como índice vem para cá como expoente do 2. Então, 2 elevado à quinta, quanto é? Vou repetir o número 2 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. E agora resolver. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 16, 32. Então, o A é 32. Se raiz sétima de A é igual a 1, mesma definição. Esse 7 vem para cá como expoente do 1. 1 elevado a 7, que é 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. Vou repetir 7 vezes. Então, 1 vezes 1 sempre vai dar 1, né? Então, o radicando é 1. Beleza? Agora aqui ao contrário. Raiz n de 625 é igual a 5. Como é que eu vou ter que pensar? 625 é igual a 5. E o expoente aqui
é o n. Então, qual é o número que eu vou elevar a 5, que dê 625? Bem, vamos resolver pela decomposição de fatores primos. Lembra lá? Que é o número quadrado perfeito. 625, eu vou dividir aqui, terminado em 5. Por 2 não dá, né? Por 3 também não dá. E o próximo número primo é 5. Então, 625 dividido para 5 vai dar 125. Terminado em 5 de novo, por 5, que vai dar 25. Dividido para 5, que vai dar 5. 5 dividido para 5, que vai dar 1, terminou. Então, qual é o número que está se repetindo? É o número 5. Quantas vezes? 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. O expoente é 4. Então, aqui o expoente é o número 4. 5 elevado à quarta. Então, esse n é igual a 4. O mesmo conceito aqui na letra E. 64. Vou decompor ele em fatores primos. Dá por 2? Vamos por 2, que vai dar 32. Dividido para 2 de novo, dá 16. Por 2 dá 8. Por 2 dá 4. Por 2 dá 2. Por 2 vai dar 1. Terminou. Então, vai ser número 2 repetido quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 elevado à sexta. Então, esse n aqui é 6. E esse n da alternativa D é 5. Pronto. Resolvido. Essa foi a resolução. Tchau, tchau. Até a próxima. Eu vou deixar uma dica para a próxima questão. Observe o seguinte. Na alternativa A, calcule caso exista, no conjunto dos números reais. É o que a gente está trabalhando. Raiz quadrada de 64, que é 8, né? 8 vezes 8, 64. Olha que o sinal está fora do radical, tá? Então, raiz quadrada de 64, que é 8, né? E o sinal de menos que está lá fora, ok? E aqui, na minha explicação, eu falei, existe raiz quadrada de um número negativo? Não sei. E bem aqui na alternativa H, raiz cúbica, e o sinal de menos está fora. Na I, raiz cúbica de um número negativo. Eu falei lá na videoaula. Não sei se vocês, qualquer coisa, volta. E agora sim, tchau, 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 tchau.